O Training Camp 2026 dos Packers começam com jogadores pressionados em Green Bay. Nesse vídeo, o Cheeseheads Brasil vai trazer para vocês os 5 nomes que mais precisam provar algo nesta off-season, na etapa final antes da temporada começar. Os 5 Packers mais pressionados para o Training Camp 2026. Queijas e queijos, bem-vindos ao grande show. Aqui Matheus Cabezudo, esse é o teu expresso de notícias em português sobre o Green Bay Packers. Está no ar o Diário do Packers, conteúdo do maior portal sobre Green Bay Packers no Brasil, o Cheeseheads Brasil. Estou no Facebook, Instagram e Twitter, @CheeseheadsBR, trazendo informações, notícias e debates em português sobre o Green Bay Packers. E nós estamos indo em direção à etapa final, à conclusão da off-season 2026, antes do início da temporada e da busca do tão sonhado 5º título do Super Bowl do Green Bay Packers. E aqui eu vou trazer para vocês, para o nosso debate, os 5 Packers em que eu acho que estão mais pressionados para esse training camp. Os 5 jogadores, focado aqui em jogadores que mais precisam provar algo, que mais carregam uma expectativa perante aquilo que se tem da posição ou do próprio jogador nos últimos anos, e que agora esse jogador carrega o peso de entregar de fato um grande desempenho, uma grande performance em 2026. E vocês vão me dizer aqui se esse ranking faz sentido, se esses nomes estão condizentes com a realidade e quais são os nomes que vocês acreditam que são os mais pressionados para a temporada de 2026. O Training Camp do Packers começa justamente com essa análise para que a gente possa entender as posições e nomes mais pressionados. Falo aqui de pass rush, de linha ofensiva, wide receivers, a defesa de Jonathan Gannon, escolhas altas de draft, jogadores que podem mudar o teto dos Packers em 2026. Quem chega mais pressionado? Quem precisa dar uma maior resposta nesse training camp? Vocês dizem isso para mim aqui nos comentários. O camp do Packers, que começa com a apresentação dos calouros e dos jogadores em recuperação, aqueles jogadores que estão em processo de readequação física e recuperação de lesões, já no dia 27 de julho, no final desse mês. Os veteranos, os demais veteranos, por outro lado, se apresentam um dia depois, no dia 28 de julho, e a primeira prática do Training Camp é agendada para o dia 29 de julho no Ray Nitschke Field, o campo de treinamentos aqui do Green Bay Packers. O Family Night, o evento de Training Camp mais aguardado aqui, do contato dos torcedores com o time dos Packers, o Family Night tradicional do Green Bay Packers, acontece no dia 7 de agosto. E a pré-temporada terá Steelers, Broncos e Cardinals no caminho dos Packers. Bom, jogador em número 1 da nossa lista aqui, Brandon Cissé, cornerback, escolha número 2 geral dos Packers em 2026, a escolha número 53 de todo o draft. Chega para disputar espaço imediatamente nessa secundária, uma concorrência aqui com o Carlton Valentine em especial, já que o Keisha Nixon será o titular da temporada. O Benjamin St-Juste, também jogador que chegou a esse ano nos Packers, trazendo aqui um pouco dessa sombra. Em 2025 ele teve 27 tackles, 5 passes defendidos, 1 interceptação, e é um jogador que precisa provar
e vai carregar o peso da expectativa da posição de cornerback. Então vai provar que pode jogar cedo. Vai precisar provar que ele pode se adaptar rápido a uma defesa nova do Jonathan Gannon, novo coordenador. Justificar aqui essa escolha alta de uma segunda rodada no corner. Querendo ou não, os Packers têm sim uma grande expectativa aqui em Brandon Cissé, e ele chega pressionado. Porque os Packers precisam de um cornerback número 1 legítimo, que não o tem desde a versão saudável do Jair Alexander, vamos dizer assim. Então eu coloco ele aqui como um dos jogadores pressionados nesse training camp. Brandon Cissé. Uma coisa é estar pressionado por herdar uma posição que não era tão qualificada. Outra coisa é o jogador precisar se provar porque ele mesmo não jogou bem, afinal é um calouro, né? Não jogou ainda. Mas ele carrega essa pressão aqui, Brandon Cissé. Vamos falar a verdade, a gente está esperando que o Brandon Cissé detone nesse training camp para que ele possa tirar do time titular ou o Carrington Valentine, que terminou muito mal a temporada passada, ou o próprio Keisean Nixon, que também terminou mal a temporada passada. Então, nós estamos esperando que o Brandon... Não é como se a nossa dupla de corners fosse boa, razoável, e ok, Brandon Cissé tem expectativa, tomara que consiga, vai ser legal se ele conseguir. Não, Brandon Cissé, eu preciso que tu seja excepcional nesse training camp, pelo bem dos Packers. E aí que eu digo, eu aposto que ele não será o titular na semana 1, mas a pressão é grande em cima dele porque a expectativa na posição é grande. Então, Brandon Cissé. Christian Watson, né? Entrou em 2026 no ano de contrato, assinou um contrato multimilionário com os Packers. A cobrança agora é de um wide receiver número 1, né? Não só essa ameaça vertical puramente que ele sempre representou. Em 2025, 35 recepções, 611 jardas, 6 touchdowns em 10 jogos. Então, a pressão para ele aqui se manter saudável, virar esse recebedor mais confiável do Jordan Love, e não só essa arma em profundidade, né? O Christian Watson tem que ser esse wide receiver legítimo número 1. Agora com um contrato renovado, ainda está buscando essa temporada de 1.000 jardas e transformar essa explosão aqui em consistência, pressão aqui em cima do Christian Watson para esse training camp. E outro wide receiver também eu coloco nesse hall de pressão, né? Mais um wide receiver aqui nessa lista, Matthew Golden, escolha número 1 dos Packers de 2025, teve um ano de calor um pouco abaixo da expectativa, 29 recepções, 361 jardas, nenhum touchdown na temporada regular. A saída do Romeo Doubs vai abrir espaço, né, nessa hierarquia aqui para um destaque maior para o Matthew Golden, e ele tem que dar justamente... ele está pressionado para dar esse salto nesse ano 2, né? Mostrar essa química com Jordan Love, virar uma peça aqui relevante no ataque, provar que essa escolha de primeira rodada dele não foi em vão. Então, tivemos alguns contextos na última temporada aqui que ele não teve tanto espaço, mas quando teve a bola, em alguns momentos eu não achei ele tão bem assim na temporada regular. Acho que entra pressionado nesse training camp pra gente ver essa química finalmente acontecer entre ele e o Jordan Love. Jordan Morgan, né? Outra escolha de primeira rodada aqui pressionado nesse training camp. Escolha número 24 geral 2024. Chega aqui com chance de se firmar como esse left tackle dos Packers. Já foi usado em várias posições aqui. Ele já jogou de right guard, right tackle, left tackle também. Jogou 5 anos como left tackle, vamos lembrar, em Arizona State. E a pressão aqui porque ele vai ser o principal protetor do Jordan Love aqui no lado cego, né? Então, será que o Jordan Morgan vai conseguir estabilizar a linha ofensiva? Ele vai ser esse left tackle a longo prazo? Ele vai justificar esse investimento na primeira rodada? Vamos lembrar que tanto ele quanto o Matt LaFleur sempre afirmavam, né? Que ele veio para ser um left tackle, se criou uma expectativa de ele se tornar um guard vindo do college, apesar de ter toda a experiência no college.
como left tackle. Ele disse que não, ele quer ser um tackle, ele veio para ser um tackle nos Packers, que ele quer se provar um tackle, então vamos ver. Vamos ver se ele vai conseguir realmente ser o left tackle do futuro do Green Bay Packers. E o Lucas Van Ness, coloco aqui também uma escolha de primeira rodada. Né? Várias escolhas de primeira rodada dos Packers na lista de pressão aqui para se provar. Né? Será que isso diz algo aqui sobre o trabalho do Brian Gutekunst na primeira rodada? Muitas escolhas precisando ainda se provar. Escolha de primeira rodada. Né? Chega nesse ano aqui com a cobrança máxima em cima dele. Ele que assinou uma renovação de uma opção de 5º ano. 19 tackles, 1.5 sack, nenhum fumble forçado em 2025. Né? É impossível não comparar ele diretamente com seus outros colegas aqui. O Rashan Gary teve 7.5 sacks. Devontae Wyatt, defensive tackle, teve 4 sacks. O Gary saiu, o Enegbar saiu, o Micah Parsons se recuperando de lesão. Ele vira justamente tem a pressão em cima dele nesse training camp para ele ser esse cara que vai produzir de forma contundente, de forma verídica no pass rush. Então, ele vem também para provar que o minicamp não foi só hype, tá? Não foi só hype aqui em cima dele. Ele vem para justamente mostrar que ele pode suprimir aqui a falta do Micah Parsons, que ainda não está 100%. Os jogadores que estão mais pressionados, na minha visão, para esse início de training camp no final do mês de julho. Então, esse ranking final, tá? Em 5º lugar, Brandon Cissé, precisa provar aqui que pode jogar cedo. Em 4º lugar, Christian Watson, precisando justificar esse contrato aqui e o status de wide receiver número 1. Em 3º lugar, Matthew Golden, ao precisar aqui dar esse salto no ano 2. Jordan Morgan em 2º lugar, segundo mais pressionado, buscando se provar como um verdadeiro left tackle aqui dos Packers nesse training camp. E Lucas Van Ness vindo para mostrar para a torcida que ele é um legítimo pass rusher confiável aqui para a equipe de Matt LaFleur. O training camp 2026 vai separar hype da realidade. Van Ness, Morgan, Golden, todos precisam justificar as suas escolhas de primeira rodada. O Watson aqui vindo para confirmar esse contrato nessa produção de wide receiver número 1. Brandon Cissé, como já disse, para contribuir imediatamente. E esses nomes aqui podem mudar a percepção sobre o teto dos Packers em 2026. Eu quero saber os nomes de vocês aqui nos comentários para continuarmos esse debate sobre os Packers enquanto esperamos o training camp começar. Muito obrigado pela tua parceria, audiência, preferência. Um abraço a todos, fiquem com Deus e aqui vocês sabem, na boa e na ruim será sempre Go Pack Go!